Da nossa primeira temporada, a gente vai falar sobre conflito, a gente vai falar sobre estratégia, a gente vai falar sobre um jogo que não se sabe nem a existência. Quem vai conversar comigo agora é o Wilson Zorobi, ele que é do Xadrez Clube de Sorocaba, 46 anos dedicado ao xadrez, esse jogo de 64 casas que fascina muito os seres humanos e também as máquinas, por que não, né, Wilson? Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite e obrigado, pela oportunidade. Realmente fascinam atualmente as máquinas, né? Mas como sempre aquela curiosidade, o jogo do xadrez não tem uma origem. Não existe, não se sabe onde ele surgiu, nem de que maneira surgiu. Só sabe... E ele tem toda uma história, né? Ele tem uma tipologia muito bacana, muito torre, de reino. De reinos, né? Isso daqui, tentaram encontrar não uma história, mas uma lenda, né? Na Índia, como surgiu na Índia, né? Porque a parte do rei pediu para um filósofo hindu, o Brahmana, né? Criar um jogo para ele. Um jogo que representasse aquele ciclo do reino, né? Com rei, rainha, os bispos que na verdade é a formação social da Idade Média, né? Rei, rainha, os bispos, cavalo, que antigamente chamava elefante, mudou também. Né? Era elefante? É uma época. E a torre, que era castelo, né? Era o castelo. E mudou. O bispo também, né? Não é esse nome. E o jogo, ele foi conforme ele foi introduzindo. Né? Como é que ele chegou na Europa? Através da invasão dos mouros, passou pelos árabes, né? Os árabes levaram para a Europa. E ali houve a mudança, né, para bispo. Então, né? Bacana. O Essas peão mudanças. nunca deixou a de ser dama peão, chamava né? ministro. Não, nunca e deixou. O peão sempre foi peão. E a dama tinha o nome de ministro. E ela movimentava de uma em uma cá. Né? Depois ela, né, começou a aumentar o Muito legal. Wilson, eu queria que você falasse, aliás, essa foi a nossa pergunta, considerada a mais bacana do público que está acompanhando a gente. Como é que o xadrez veio parar no Brasil? Se os mouros levaram para a Europa, quem trouxe esse tabuleiro enigmático para nossa terrinha? O jogo ele veio para o Brasil com a vinda da família real, em 1808, né? Chegou para a família real e a primeira federação de xadrez do Brasil, quem foi o presidente foi Machado de Assis. Que legal! Foi isso na história, né, do meu TCC que eu encontrei. Que bacana! A gente vai nesse papo aqui. Não tá certo jogar e beber, mas como a gente só vai fazer alguns movimentos, pode. Não. É a nossa cosmonauta da Burgman aqui. Vamos brindar o xadrez? Vamos porque lá. 46 anos dedicados a isso, não dá nem para calcular quantas partidas já foram iniciadas, né, Wilson? Não, realmente eu não tenho essa história. Mas você consegue lembrar a primeira vez? Com quantos anos? Como é que foi a situação? Com 16 anos, que eu joguei o primeiro torneio de principiantes no xadrez clube, né? Fiquei, acho que penúltimo, né? E depois, 4 meses depois, fui campeão sorocabano. Que dedicava bastante, né? Foi uma imersão com 16 anos. Já ganhei. E isso comum ainda? Ou é comum, hoje, é comum. Hoje, se nós encontramos em pequenas idades, né? 10 anos, 11 anos, 12 anos, né? Jogadores já fortes. Que legal. Bem fortes mesmo, 14, 15, né? A gente costuma fazer sempre uma relação com o futebol, né? O Brasil, ele é assim. Digamos que a seleção brasileira de 1970, apesar de ter Pelé, Rivelino, o esporte mudou, evoluiu, né? Hoje a gente tem jogadores que são mais fortes fisicamente. O xadrez evoluiu também com o tempo? Evoluiu bem na época da informática. Antes nós tínhamos os conceitos, né? 1920, 1930, né? Como você jogava, não mexia muito nos peões, não enfraquecia os peões, não dobrava os peões, né? Depois chegou a época hipermoderna, então dominava o centro do tabuleiro com os peões. Depois aí no hipermodernismo vamos dominar com as peças pela distância. Não preciso ocupar o centro com os peões, eu domino com as peças à distância. Você vai buscar na matada. E agora, com a informática, eles não se incomodam que peão dobre, que enfraqueça, mas eles buscam, devido à análise do computador, que tem computador que processa 7 milhões de jogadas por segundo. Então, o que ele faz? Ele busca o dinamismo das peças, a força dinâmica. Então, se enfraquecer a posição com peões dobrados, assim, né? Eles hoje não tem mais problema. Inclusive, se a gente fosse iniciar, vou pedir aqui para fazer a câmera bem fechadinha, vai ficar bacana isso aqui. Se a gente conseguir, para começar, é sempre a peça branca? Sempre a branca, isso é uma regra. Uma regra. Uma regra. Então você as crianças não gostam, sempre pelo, né? Você joga fez pelo centro. Pelo centro. O ideal é dominar o centro. Eu aprendi a jogar pela ponta para liberar a torre. Isso já está ultrapassado? Não, isso nunca foi correto. Não foi ultrapassado porque nunca foi correto. Foi correto. Né? Porque quem aprende, ele quer liberar a torre, né? A e a torre torre já bem, fica né? atacada, mas a torre joga pelo meio.
não pelas laterais. Entendi. Não é o futebol que você joga pelas laterais, o xadrez joga pelo meio do tabuleiro. Gostou desse papo? Continua com a gente. A gente vai pro palco Hangar 51, tem som. Daqui a pouco o bate-papo volta. Wilson Zorobi, nosso convidado para falar do xadrez. Vamos de som. Você, Reginaldo. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Jacarezinho, avião. Jacarezinho, avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Essa escada é pra ficar de fora. Eu vou chamar o síndico Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. O trem corre no trilho da Central do Brasil. O trem corre no trilho da Central do Brasil, incluindo paixão antiga e aquele beijo que eu ganhei da sua amiga. Aquele beijo grego. E o que deu? Funk na cabeça. E o que deu? Funk na certeza. E o que deu? Funk na cabeça. Em cima. Aê. Muito maravilha. Estamos de volta aqui, Balcão Burgman, conversando com Wilson Zorobi, ele que é praticante de xadrez há 46 anos, é do Xadrez Clube de Sorocaba, contando um pouquinho da história desse jogo que causa cada vez mais uma impressão de que não basta apenas a inteligência e o raciocínio. No xadrez, o fator sorte também conta ou não? Conta, o fator sorte conta, o fator emocional envolve muito, né? Justamente quando o tempo começa a diminuir, né? E o meu tempo começa, né, a ficar escasso, eu tenho que jogar muito rápido. Então a chance, né, de perder é grande. Já perdi muitas partidas ganhas e já ganhei muitas partidas perdidas, né? Porque existe o erro, lógico. Existe o erro, né? Também no xadrez tem. E erros grosseiros, por sinal. A gente teve na década de 90, se eu não me engano, o Kasparov, que era o maior mestre do xadrez da oportunidade, era um russo da União Soviética, onde ele ousou desafiar o Deep Blue, que era o supercomputador da IBM, né? Tá certo que hoje, eu acho que um tablet tem aquele processamento, aquele processador. Mas essa história, ela acabou criando um capítulo interessante entre o homem contra a máquina. Esse caso ficou tão famoso porque mereceu, porque foi pioneiro, ou foi uma grande marmelada? Não. Conta as histórias, eu fico com a história é a versão da verdade, né? Porque a gente lê, o que o Kasparov fala é que não foi a verdade aquilo, né? Que iam dar outra chance para ele jogar, não deram, né? Mas o Deep Blue não era um computador normal. Ele processava 200 milhões de jogadas por segundo. 200 milhões por segundo, né? Então, e ele fazia o quê? Se tivesse um lance que ele não tinha na memória dele, ele armazenava. E o Kasparov fez um erro muito grosseiro, né? Foi uma partida que ele jogou, isso que o pessoal desconfia, né? Que ele entregou. Que foi uma jogada que ele fez que ele não faria nunca aquela jogada. Foi logo na abertura, né? Logo na abertura, numa Qual defesa foi a jogada que ele né? fez? Ele jogou um E6, né? Foi assim na Caro-Can, né? Ele jogou um E6, muito, né? O E6 um seria E6, numa hora que ele jogou errado, né? Que vai prolongar muito. Entendi. Ele jogou errado um E6 que não era para ele ter jogado. Algo né? que era simples. Que era simples pela teoria. E dizem que a IBM tinha interesse financeiro, porque imagine se o supercomputador perdesse para um humano, não ia valer de nada. E a vitória, né? Fortaleceu a IBM no mercado de computadores. E mas ele foi desativado. E não foi dado a revanche para ele que tinham prometido. Você já chegou a disputar alguma partida valendo contra a máquina? Contra a máquina, joga, mas não tem chance. Porque o Fritz, por exemplo, que está no número 14, né? Que todo mundo tem ali, que pratica, né? Ele ganha do campeão mundial. Quando né? Ele tem toda a chance de ganhar. Entendi. Tanto que aquelas partidas que todo mundo sabe, a partida dura 3, 4 dias, não existe mais partida assim. As partidas não são mais adiadas, porque ele põe uma análise no computador. E ele vai te dar toda a variante possível com precisão. É injusto, né? É injusto, então que hoje não adia para que a pessoa não possa.
E o estudo hoje, a maioria é via computador, né? A gente chama o seu nativo da informática, né? O Carsten, que é norueguês com 23 anos, bicampeão mundial. A maior fera hoje é da Noruega. Da Noruega, o Carsten, né? Ele consta que ele só estuda via computador. Nunca pegou em livro, né? Para quem quiser conhecer mais, quiser conhecer o Xadrez Clube de Sorocaba hoje, é fácil? Dá para fazer isso online ou tem que ir pessoalmente? Fica lá no centro, Fica né? no centro, Rua Santa Clara, 106, e é muito fácil, né? E oficialmente ele é aberto sexta e sábado, né? À tarde. E tem muitas crianças que frequentam, né? Adultos também. Lá ensina o seu xadrez e é gratuito, né? Não tem que nada, né? E tem algumas crianças. vocês fazem um trabalho social em escolas? Conta um pouquinho dessa Fazemos. história. Eu vou em algumas escolas, né? E nós fazemos. E o xadrez tem um grande mito dele, que é elitizado. Ele não é elitizado. Eu trabalhei em escolas de periferias, crianças bem da periferia, eles gostam, conhecem e aprendem bem. Depende da sua abordagem com ela, né? E o seu método para ensinar. Dá para fazer muitas coisas desse pequeno tabuleiro aqui. 5, 6 anos a gente pega quando trabalha a nível escolar, dá para trabalhar colunas, diagonais, noções geométricas, porcentagem, atenção. São 64 casas, 32 escuras, 32 claras. Quanto representa em porcentagem, fração? Que legal! Eles pintam essas figuras, né? Primeiro eu ensino 5, 6 anos, eles pintando. O bispo joga na diagonal, pinta a diagonal. Eu facilito para mim. Quando eu vou falar que é na diagonal, eles vão com o dedinho assim. Eles vão com o dedinho. Na diagonal. Parabéns, Wilson. Então, quem quiser saber mais sobre o Xadrez Clube de Sorocaba, Rua Santa Clara, 106, oficialmente aberto de sexta e sábado na parte da tarde. No Facebook também tem o Xadrez Clube de Sorocaba, né? Também tem. É só procurar e ficar à vontade. E só por curiosidade, ele foi fundado em 1º de novembro de 1935. São já 80 anos. 80 anos. É um dos mais antigos que tem aí. Parabéns. Tá Uma bom? salva de palmas para o Wilson Zorobi. Fantástico. Opa. Vamos de som.